Se você acompanha o canal Brush Rush, você sabe que é uma tradição anual desenhar o Grinch. Não foi pronto. Isso já acontece há pelo menos 10 anos aqui no canal. Em 2015 eu fiz esse daí que era só um paint over. Em 2016 eu fiz um estudo de pintura. Em 2017 eu fiz essa cena completa aí, que inclusive está em produtos no Mercado Livre até hoje sem o meu consentimento. Em 2018 teve um desafio aqui do canal, onde eu fiz primeiro uma versão minha e depois eu misturei versões das pessoas também. Em 2019 fiz uma cena complexa novamente, com aquele mesmo tom roseado, mas eu decidi botar uma roupa diferente nele, né? Em 2020 eu fiz várias pequenas imagens, mas acabei não fazendo nenhuma grande ilustração. Em 2021... só quem me segue no Twitter viu, vamos dizer assim, que a Tori Oliveira fez uma versão do Grinch, Grinch gostosa, e eu fiz a minha versão dessa versão. Oh my God! Em 2022 eu fiz mais uma versão ali com poses de ação, foi no mesmo ano que eu inventei os Irmãos Carranca. Em 2023 eu fiz uma versão já inspirada com as minhas influências de Blizzard, trabalhando com Hearthstone, e tentei fazer uma roupa mega complicada pra ele, um design um pouco mais maduro assim. 2024 foi o único ano desta longa série de versões do Grinch que eu não produzi um desenho. Eu não sei muito bem o que aconteceu, agora eu já não lembro, mas eu achei na minha pasta aqui de 2024 uma pastinha dentro dela chamada Grinch e não tinha nada dentro, então eu me planejei pra fazer, mas acabei não fazendo. Por isso, dessa vez aqui, em 2025, eu tenho que compensar. Então o vídeo de hoje está com um processo acelerado maravilhoso que a gente vai conferir logo depois da vinheta. Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O que você está acompanhando aí vai ser uma série de processos acelerados, onde primeiro eu estou no Paintbrush desenhando alguns rascunhos bem soltos, bem ridículos assim, que é para eu não ficar preso em detalhes nesse momento, usando ali aquele pincel pixelado terrível, mas que é bom para isso. Eu vou montar ali rascunhos de thumbnails, eu vou começar a fazer um design de Grinch e vou ver como é que ele funciona para mim. Eu acabei pensando muito, né, no Oscar dos Irmãos Carranca como uma referência muito boa de personagem rabugento, e eu acho que ele vai funcionar perfeitamente pra gente fazer aqui os olhos do Grinch mais caídos e tal. Então vou redesignar ele de várias poses diferentes e aí, né, finalmente fazer essa etapa. Não é nem um mood board, é um character board assim, né, com várias expressões, com várias angulações dessa minha versão do Grinch desse ano, usando inclusive uma roupinha de praia, porque ele estará se banhando na praia de alguma maneira, né? Então eu não tinha decidido muito bem quais dessas thumbnails eu iria escolher. Eu comecei inclusive a dar mais corpo pra versão que eu tinha gostado mais, mas ainda assim eu fiquei bastante frustrado, não frustrado, mas eu fiquei bastante confuso com qual seria a melhor opção pra fazer aqui. Mas ainda assim, eu falei, pô, aqui tem algo que eu quero muito testar, que é essa versão que tem splashes de água, que tem o mar sendo desenhado, céu e água, né, que são duas coisas que eu gosto bastante de pintar. Não pinto com tanta frequência quanto poderia, e eu amo aquelas ilustrações de splash arts, que são os personagens na praia com roupas diferentes. Eu acho muito divertido o episódio da praia dos animes. É um marco do entretenimento, o momento em que os personagens deixam de vestir suas roupas maneiríssimas e vão para a praia brincar na areia. Como você viu ali na intro, eu passei rapidamente por todas essas diferentes versões do Grinch que eu fiz aqui. Algo me sobressaiu, assim, e eu acho que é a maior diferença do Guilherme, sei lá de 2018, 2017, pro Guilherme de hoje, né? No sentido de quais são as minhas novas prioridades artísticas dentro do meu processo, o que é aquilo que eu mais valorizo, né? E eu acho que, de alguma maneira, isso nem precisa ser um processo interno que precisa de muita análise, basta ver qual aspecto do desenho, daquela ilustração é mais bem desenvolvido, é mais valorizado, né? E isso é evidente, né? Talvez as prioridades de um artista no seu processo criativo sejam auto-evidentes, porque quando elas são priorizadas, elas têm mais corpo, mais desenvoltura, elas nos saltam mais aos olhos, né? E eu acho que quase 10 anos atrás ali, o meu foco era a pintura digital, era as texturas, a volumetria
simetria, a sensação de luz e sombra. Eu acho que esse era o meu foco, sabe? Em alguns sentidos, isso valorizava o meu trabalho, como a gente falou naquele vídeo do Render é Queijo, né? Ele dá uma valorizada, mas o meu desenho muitas vezes ficava como segunda mão, né? Como ali um plano B pra resolver a minha imagem. Especialmente em 2018, que eu também fiz algo parecido com essa, né? De montar ali uma série de imagens com expressões do Grinch. Eu percebi o quanto que eu era ruim nisso. O quanto que eu era limitado, o quanto que eu era tímido, o quanto que eu desistia fácil, o quanto que eu dava 1000 voltas e não chegava em lugar nenhum assistindo um trecho desse vídeo de 2018, comparado com o de agora, né? Então eu vi que no final das contas eu fiquei ali com 3 rascunhos de expressões. A impressão que deu é que foi um martírio fazer isso, e hoje em dia, né, eu vou encher aí uma página, você vai ver com quantas? Deixa eu ver quantas. São 12 versões aí do rosto do personagem em ângulos diferentes, com expressões diferentes, tentando buscar o exagero, tentando buscar a expressividade, tentando buscar essa transparência dos estados mentais internos do personagem pra fora no papel, com muita solidez, com muita fidelidade entre os ângulos, né? Isso claramente é resultado de uma mudança nas minhas prioridades, uma mudança no que me interessa no desenho, no que eu tô indo atrás, em quais são os meus objetivos e o que é que me apetece, né? E isso fica evidente pelo resultado dos desenhos, como vocês vão conferir por aí. Mas eu fiquei pensando, em que medida esse processo lento de trocar as suas prioridades, em que medida esse processo ele é racional, ele é uma decisão criativa a longo prazo, e em que medida ele é só uma consequência natural do nosso desenvolvimento, assim, né? E talvez hoje as suas prioridades no seu processo criativo estejam aí não porque você as escolheu ou porque tem clareza nesse processo, mas porque você foi moldado, talvez por outras influências, talvez por outras pessoas, talvez pelo que dá mais interação em rede social, talvez pelo que você acha que é um trabalho que é sério e é bom, ao invés de algo que você acha que seria mais divertido de fazer, mas você acha que não vale tanto a pena, sabe? É isso que eu tô pensando, assim, quais são as coisas que estão atualmente configurando as suas prioridades dentro do seu processo criativo que você talvez não esteja percebendo muito bem, né? Eu acho que o próprio Grinch é alguém que, né, a visão dele sobre o Natal e as outras pessoas e um senso de comunidade tava muito enviesado a partir de experiências que ele teve que não permitiam a ele ter a cena completa, né? Ele só tem a cena completa quando ele interage com aquele mundo de novo, deixa de ser um eremita e passa a interagir com aquelas pessoas. E por interagir eu digo roubar todo mundo na noite do Natal. E só ali ele consegue ter novas informações sobre o que ele estava fazendo, né? E eu acho que hoje em dia, né, eu tô avaliando o sucesso do meu desenho, do meu trabalho, com critérios diferentes do que eu tava naquela época em 2017, 2018. E acho que em partes isso acontecia também pelas minhas incapacidades da época, né? Eu não sabia desenhar tão bem quanto eu desenho hoje. Talvez eu pinte igual... Mas eu sinto que eu desenho muito melhor. E por desenhar melhor, eu acho que é importante qualificar isso. Eu quero dizer que hoje eu consigo fazer com mais velocidade, mais coisas, trazendo pra elas essa clareza de intenção, né? O que eu queria passar tá sendo transferido. Eu tô conseguindo ver ali o que eu queria dentro daquele negócio. Tudo isso com aqueles outros aspectos que eu comentei, né? De ter consistência, de ter o personagem parecer o mesmo em vários ângulos, né? Tem tudo isso além dessa eficiência de transmitir ideias, que é literalmente uma linguagem, né? Um negócio que você vai aprendendo bem de pouco a pouco mesmo. Mas eu fico feliz de ver isso e fazer um pouco dessa análise aqui, né? Essa ideia de que o Guilherme de vários anos atrás estava com foco em pintura e o Guilherme de hoje em dia tá com foco em desenho, eu acho que é verdade, o que não impede eu, logicamente, de hoje em dia fazer imagens mais renderizadas, como foi o caso daquela ilustração da coelha lá da Trend que a gente fez, que é bem renderizado, texturizado. Eu ainda consigo aplicar e produzir imagens desse jeito, se assim eu quiser, mas uma diferença fundamental é que naquela época eu não conseguiria focar tanto no desenho, era mais difícil pra mim. Eu acho que, né, no objetivo de produzir bastante, produzir coisas que eu acho que as pessoas gostariam de ver, eu focava mais naquilo que eram as minhas forças naquele momento. E aqui que queria deixar a provocação pra todo mundo aqui, é essa ideia de qual que é a clareza que você tem hoje de quais são as suas prioridades no desenho e por que elas estão ali. É pra preservar você do desconforto de
fazer coisas muito diferentes e manter você ali, né, num lugar de segurança, ou isso não tá acontecendo de forma muito esclarecida, né? Você nem sabe por que essas estruturas estão ali. Mas o meu grande conselho aqui é essa ideia de, ganhando essa consciência, percebendo por que você faz as coisas de um jeito ou de outro, ver se você consegue se colocar naquele lugar de limiar, aquele lugar de transição entre o conhecido e o desconhecido, onde você tá ali na beira das suas capacidades e você tá se esforçando pra ir um pouquinho além, né? Por exemplo, nessa ilustração de hoje eu falei, vou pintar bastante água. Não que eu não pinte bastante água, eu acho que eu pinto mais água hoje do que antes, mas ainda assim, eu sei que é um lugar onde eu não tenho tanto conforto, onde eu vou ter que aprender algumas coisas, onde eu vou ter que encontrar referência específica. Essa cena de praia também, né? Ela envolve essa mistura de tons da água com o tom do céu e fazer uma diferença assim entre os dois. Eu tentei fazer isso aqui também nessa ilustração, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Então, não é como se eu estivesse fazendo a coisa mais difícil do mundo, mas eu tava escolhendo coisas que iriam me dar um pouco de trabalho, justamente para que eu tenha ali aquele mínimo de desconforto, para que eu tenha a oportunidade de aprender um pouquinho mais, de guardar mais algumas coisas aqui na minha caixinha de repertório, para eu conseguir levar isso para a próxima ilustração mais para frente e tá sempre nesse processo de crescimento, né? Uma mudança importante dessa minha estrutura de prioridades é perceber como que as últimas coisas que eu tenho feito são muito sobre esse aspecto mesmo de representar personagens de forma bastante sólida, em ângulos bastante diferentes, e isso é uma necessidade do universo dos quadrinhos, né? Que é o empreendimento aí que eu me dediquei bastante esse ano, especialmente com os irmãos Carranca, e que eu tenho me aventurado também de outras maneiras aí, com tirinhas, né, em outras épocas e tudo mais, mas ainda assim, essa ideia de conseguir essa fidelidade é algo que é muito importante. Isso me lembra aquela ideia de Aristóteles, olha aí, que é aquela noção de que você, como pessoa, é o conjunto dos seus hábitos, né? E eu acho que a gente, como artista, é bom em fazer as coisas na qual a gente se desafia a fazer, né? Não tem como você ser bom em algo que você não pratica, que você não faz. Então, justamente o oposto, né? A gente fala, pô, quando eu for bom em desenhar personagem em qualquer ângulo, aí sim eu posso começar o meu quadrinho, né? Quando eu for bom em fazer cenário, aí sim eu posso começar aquela animação. Mas eu acho que é muito mais o oposto, né? É ao iniciar o processo de fazer quadrinhos que você vai ter que desenvolver as habilidades para dar conta daqueles desafios e vai ter o contexto e a experiência para ficar bom naquilo de fato, né? E aí as coisas parecem que casam, que elas fazem sentido. Aquela urgência que às vezes falta, aquela motivação que a gente não tem, quando a gente tem um projeto adequado, num nível de dificuldade interessante, que não é tão filha da mãe aí, mas ele já tem ali coisas importantes, eu acho que ali a gente consegue encontrar essa oportunidade de se desenvolver, de se desafiar, de se frustrar, de tentar mais uma vez, de ver o que não tá funcionando, de abrir um outro vídeo, de ver uma aula, de misturar tudo de novo e voltar ali, né? Eu acho que essa é a ideia. Esse ano eu tenho feito muito isso com desenho, né? Inclusive essa imagem aqui, ó, que você tá vendo, que é dos irmãos Carranca, vários rostos deles aqui. Eu amei fazer essa imagem, eu gostei demais dela, e ela foi muito desafiadora, teve vários problemas que eu tive que resolver. Inclusive, em algum momento, eu fiz o modelo 3D de novo, né? Que eu já tinha feito um, de mudanças que eu fiz no design do rosto do queridão. E por mais que eu vou me permitir, com certeza, fugir um pouco do modelo dele pra ter um certo impacto, pra ter uma certa cena na história, eu ainda quero saber como é que é a cara padrão dele e conseguir reproduzir ela sem tantas dificuldades. E o Oscar, eu vi que eu conseguia desenhar ele a qualquer momento, qualquer hora que eu pegasse pra desenhar ele, eu sabia. O queridão, toda vez que eu ia fazer ele, eu fazia 2, 3 vezes, ele era mais difícil pra mim, eu falei, eu tenho que me dedicar aqui pra entender, estudar, estruturar esse processo, pra quando eu tiver que fazer de novo, fique tranquilo, sabe? E foi isso que eu fiz, foi isso que eu treinei, e eu preciso fazer mais e continuar fazendo isso pra continuar expandindo isso, né? Mas assim, pessoal, se você só desenha os personagens pra fazer as thumbnails e depois você passa longas horas pintando, finalizando e texturizando, se você vive os hábitos de um ilustrador, é provável que você tenha dificuldade com o desenho nessas especificidades, né? Então que não existam ilustradores que são incríveis desenhistas, né? Mas se você for ver o quadrinista, se você for ver o animador 2D tradicional frame a frame, você vai ver um domínio desse rigor, assim, da habilidade do desenho que é impressionante. E aí quando você tem um animador fazendo quadrinhos, que é o caso também aí de Black Sad, você vê um universo completamente novo, assim, de meu Deus do céu, como isso daqui é impressionante, né? Então, eu acho muito legal essa ideia de que a gente se torna, né, adaptado, forte, capaz de resolver os problemas que a gente decide encarar. Então, muitas vezes, as nossas prioridades aí estão colocadas, né, o que é mais importante pra gente no processo criativo, por causa de fatores que não são
o seu desenvolvimento no longo prazo, né? E eu acho que eu consegui, meio que no meu ritmo e fazendo as coisas do canal e desenvolvendo um monte de coisa diferente, consegui evoluir o meu desenho, chegar num lugar onde eu consigo fazer esses 12 desenhos da cara do Grinch, ao invés de 3, quase no mesmo tempo, e eu consigo finalizar uma imagem com contornos, sem me preocupar em renderizar tudo, porque senão eu não presto. Dessa ceninha do Grinch e do Max numa praia, que é esse processo que vocês viram aqui, e vamos ver a imagem finalizada. E esse é o nosso desenho, pessoal, finalmente aqui prontinho, do Grinch ali tacando aguinha no cachorro Max. Afinal de contas, eles estão tirando férias no Brasil, né? Na verdade, não só no Brasil, né? Porque eles moram no floco de neve lá, eles moram lá no grãozinho de pó lá de Quenlândia, né? Whoville, veja bem. Sabe pra onde eles estão aqui? Que praia é essa? É a praia de Ubatuba. Meus queridos, antes desse vídeo acabar, depois dessa piada horrorosa, eu queria muito só agradecer vocês por mais um ano aqui de audiência, de companhia, de presença, de comentário, de like, de desenhos, de mandar suas artes para as minhas dicas, tanta coisa que vocês participaram e fizeram aqui comigo, de terem lido lá o meu quadrinho dos Irmãos Carranca, de terem comprado os cursos aqui do canal, da confiança que vocês depositam em mim, inclusive para fazer esses produtos, esses conteúdos, né? De terem assinado o clube de membros para ver os processos acelerados com mais tempo. Tudo isso foi realmente, assim, fenomenal esse ano. Eu vou, muito em breve, daqui a alguns dias, inclusive por causa de todo o apoio de vocês, conseguir realizar um grande sonho da minha vida, que é uma coisa que eu tô há pelo menos 15 anos aí planejando e aguardando e trabalhando pra poder fazer isso. Eu já poderia ter feito isso antes, mas eu queria fazer na hora certa, no momento certo, com tudo certo. E eu finalmente vou fazer isso. Se você quiser saber o que é isso, me siga nas minhas outras redes sociais. Se você não me seguir lá, janeirinho, nos primeiros vídeos aqui do ano que vem, eu vou mostrar pra vocês, eu vou contar pra vocês. Só vale dizer que talvez eu não esteja aqui dentro desse quarto, pelo menos por um trecho do próximo vídeo do canal, que é ano que vem somente. Então, acho que vai ser divertido, eu espero que vocês gostem aí disso também, compartilhar esse momento comigo. Mas no momento, eu só queria de novo reforçar esse agradecimento. Muito obrigado aí todo mundo por mais um ano aqui de canal Brush Rush, que não existiria sem vocês. E a gente se vê muito em breve, ano que vem, 2026. Até lá, um grande beijo, valeu e falou!